Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Na edição de hoje você confere com a gente: bombeiros e brigadianos iniciam 2021 salvando vidas em Bento Gonçalves. PM de Santa Catarina prende autores da execução de traficantes gaúchos em Canasvieiras. Empossados o novo prefeito, vice e vereadores de Bento Gonçalves. DPVAT não vai mais precisar ser pago a partir deste ano. Câmara de Vereadores aprova mudanças no indexador que fixa tributos municipais na capital do vinho. Números atualizados da Covid-19 podem ser acessados em portal do Governo do Estado. Estes os principais destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A terça-feira deve ser marcada pela presença do sol e das nuvens durante a parte da manhã em toda a região da Serra. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Clima Tempo. Nesta terça-feira, a circulação de ventos vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre o sul do país. Por isso, o céu fica encoberto o dia todo e alerta para temporais a qualquer hora entre o oeste do estado do Paraná e o oeste do estado do Rio Grande do Sul. Nas 3 capitais da região sul do país e nas demais áreas da região, o dia vai começar com sol e não se descarta o risco de temporais isolados entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 21, máxima de 33 graus, e em Curitiba, mínima de 15, máxima de 29 graus. Para Bento Gonçalves, o Clima Tempo indica que a terça-feira pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite, após a elevação das temperaturas, as quais devem variar entre 16 graus a mínima e a máxima chegando até aos 28 graus. Aconteceu no dia 1º de janeiro a cerimônia de posse do prefeito Diogo Segaminazzi Siqueira e do vice-prefeito Amarildo Lucatelli. O evento foi realizado no Salão Nobre da Prefeitura de Bento Gonçalves, respeitando as regras do distanciamento controlado do governo do estado, contando assim com restrição de público. Em seu discurso, Diogo Siqueira enfatizou a importância e a necessidade de realizar um trabalho em prol de toda a comunidade de Bento Gonçalves. Os novos governantes, Diogo e Amarildo, falaram sobre a expectativa de estar à frente do Executivo Municipal. O Amarildo gosta de falar muito, é muito trabalho, né, Amarildo? E eu acho que esse é o foco, é colocar energia. A população de Bento exige um trabalho muito forte da Prefeitura e a gente está aqui para isso. Então, é lógico que a gente vai alinhar algumas metas nesses próximos dias, vai divulgar algumas prioridades também, logo para os 100 primeiros dias. E a gente gosta de trabalhar muito com curto prazo, médio prazo e longo prazo também. Então, a gente vai organizar isso para a população, explicar da melhor forma possível. Mas é lógico, esses próximos dias já vai ser de muito trabalho e muita organização para esse planejamento. Ainda tens alguns nomes em aberto nas secretarias, por exemplo, Secretaria de Assistência Social. A princípio seria o Eduardo Veríssimo, parece que ele resolveu ficar na Câmara, não sei como está essa situação. CETEC, já tem esses nomes definidos já para os próximos dias ou ainda não? Sim, já tem, Marcelo. A gente já está já organizando, está divulgando aos pouquinhos também. A gente sempre falou que a gente não iria divulgar tudo num momento só, e aos poucos a gente tem divulgado. A gente acha que é de uma forma mais interessante, né, Marildo, que isso acaba mostrando quem é o secretário, acaba mostrando um pouco do trabalho da pessoa. A gente acaba valorizando um pouco mais cada servidor, cada secretaria. E esse foi o foco que a gente tentou fazer, mostrar um pouquinho por vez, até para tentar alinhar cada setor, diferentemente de colocar tudo junto, que às vezes as pessoas acabam não entendendo quem é quem. Então a gente fez esse cuidado para realmente mostrar qual seria o foco de cada secretaria, até para as pessoas conversarem com cada um dos secretários individualmente e dar esse tempo para cada um. Olha, eu acho que diria trabalho. Trabalho cada vez mais, porque realmente é
uma maneira, é uma coisa que eu me motivo cada vez mais. Eu não consigo não ter ocupação. E eu tendo o que fazer, eu tendo como me ocupar, eu me sinto cada vez mais realizado e me dá mais força para acordar de manhã cedo e poder fazer algo para as pessoas, poder realizar sonhos de algumas pessoas, poder ajudar as pessoas. Então, esse foi o nosso compromisso de campanha, esse é meu perfil. Eu tenho feito isso nesses anos todos da vida pública, como secretário do prefeito Pazin e agora como vice-prefeito, além de ter o papel de estar aqui no gabinete ajudando ao Diogo a administrar o município, eu vou passar o meu maior tempo na rua, ao lado da população, ao lado das pessoas que precisam do serviço público da nossa cidade. Então, eu vou continuar trabalhando, estando na rua, no interior principalmente, que é um compromisso nosso de campanha, fazer algo diferente na nossa agricultura. Após 8 anos de mandato, o ex-prefeito Guilherme Pazin falou à reportagem sobre os seus planos para o futuro fora da prefeitura municipal. Eu prefiro entender que a minha missão agora é ensinar todo mundo a torcer por Bento. Chega de polarização, chega. Eu aguentei tudo que tinha que aguentar, de todos, de muitos, daqueles que opinam e daqueles que formam opinião. Agora chega, agora é o momento da gente se unir por Bento Gonçalves. Nós estamos em 2021, momento de maturidade, a cidade precisa que todos remem para o mesmo destino. Então eu vou me dedicar a fazer isso, a enaltecer as nossas qualidades, ajudar a corrigir as nossas deficiências e torcer como nunca para esse governo que o Diogo e o Amarildo, junto com toda a cidade, vão capitanear. É isso que a gente precisa, entidades unidas, pessoas unidas, propósitos unidos, é isso que a gente precisa. É muito chato quando tu tentas fazer o teu trabalho de forma melhor e aqueles que pensam de forma contrária não auxiliam, não apontam caminhos, mas sim criticam. Isso é muito feio e as pessoas precisam se envergonhar. A gente precisa torcer para que o nosso município, para que o nosso estado e para que o nosso país sejam cada dia melhores. Somente assim a gente vai ter vida, senão é um masoquismo que não faz sentido algum. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso a gente aqui de Bento Gonçalves, da nossa micro-região, voltarmos a ter uma representação, respeitando todos aqueles que já resolvem, já fazem a sua função. São diálogos diferentes, são dialetos diferentes, são visões de mundo diferente. E a visão que eu represento de apoio à comunidade, de união, de desenvolvimento, de empreendedorismo, de gestão pública responsável, ela carece sempre de uma representação maior. A gente vai continuar andando, continuar buscando fazer o que é melhor para a nossa comunidade, para Bento Gonçalves, para a região. Aquele que se coloca como prefeito, presidente de entidade regional, me parece que não pode ser pelo momento, né, por uma vocação. E o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. O que eu disse esses dias e que é o que eu acredito, Marcelo, que ninguém é candidato de si mesmo. Ninguém é candidato de projeto pessoal ou de uma vontade pessoal de vida. Tu vais e representas com muita vontade e garra um projeto maior, uma representação regional, um desejo comunitário. E vou continuar buscando isso. Também no dia 1º, ocorreu a posse dos novos vereadores de Bento Gonçalves e a eleição da nova mesa diretora do Legislativo para o biênio 2021-2022. Com 15 votos dos 17 possíveis, o vereador Rafael Pascoaloto, do Progressistas, foi eleito presidente do Legislativo, mantendo assim o comando da casa, que já estava sob seu mandato. Integram ainda a direção do Legislativo o vereador Tiago Fabres, do Progressistas, como vice-presidente, o vereador Idazir dos Santos, do MDB, como primeiro secretário, e o vereador Sidney da Silva, o Cid, que permanece como segundo secretário. Ele, bem como os vereadores Rafael Fantin, o Dentinho, Agostinho Petroli e Eduardo Viríssimo, falam sobre seus desafios no Legislativo. A expectativa de um ano de bastante trabalho, de bastante esperança e novidade, que seja um pouquinho diferente, né, de 2020,
E o que a sociedade pode esperar de mim é um vereador ativo, um vereador que vai fiscalizar, vai estar atento aos movimentos da cidade e propondo, né, sempre proativo ali nos bairros, na cidade, para que a Bento Gonçalves prospere como deve ser. É um dia festivo, é um dia alegre, é um dia em que a democracia ela é exaltada e enobrecida através daqueles que foram ungidos pelo voto popular. E realmente nós estamos aqui entre os 17 eleitos, a chapa vencedora. Estamos aqui a ponto de tomar posse. Marcelo, o que esperar do vereador Rafael é o mesmo comprometimento, a mesma seriedade, o mesmo atendimento. Eu não sou o vereador de primeiro mandato, então a urna demonstrou que eu estava no caminho certo. Então a responsabilidade, na verdade, ela aumenta, porque recai sobre mim não mais aquela coisa, eu não sabia, eu não esperava, eu não tinha entendimento. Não, agora eu sei os caminhos e com certeza o meu 100% estarei dando para responder os anseios comunitários e tudo aquilo que me solicitam. Eu acho que toda a comunidade que novamente me reelegeu, ela conhece muito bem meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Conhece muito bem que, antes de tudo, eu trabalho para desempenhar bem as funções específicas de vereador. Não quero ser assim um despachante de aluguel, despachante da população, mas sim, primeiro de tudo, exercer a função exata de vereador. É isso que os que votaram em mim querem que eu continue fazendo, né? Agora, por que eu coloquei meu nome à disposição? A gente vê que há um sistema na hora de eleger qualquer cargo, qualquer secretário, tem um sistema que comanda aí, né? Eu não faço parte desse sistema. Então, por isso, eu coloquei meu nome à disposição para ser presidente dessa casa, para tentar quebrar um pouco isso e também para a sociedade saber que existe um sistema por trás de tudo, né? Que é de conhecimento público, mas eu não faço parte de forma alguma desse sistema. Satisfação estar aqui com você, com todo mundo. Hoje é um dia comemorativo, mas um dia de também reassumir compromisso com a comunidade, com o trabalho que me propus há 4 anos atrás e quero continuar fazendo, estar perto de todo mundo, ajudar o prefeito e o vice a conduzir nossa cidade cada vez melhor. A comunidade precisa de pessoas que pensem na comunidade. Eu sou e quero continuar sendo uma delas. Dos 17 vereadores eleitos, 10 já faziam parte da Câmara. Outros 2 retornam à Casa Legislativa para um segundo mandato, após já terem sido vereadores em momentos passados, e 5 são estreantes no Poder Legislativo Municipal. Na última sessão ordinária de 2020, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves aprovou a alteração do indexador que define o valor da URM, a Unidade de Referência Municipal, responsável pelo reajuste do IPTU, entre outros impostos. Com a aprovação, o valor será corrigido pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e não mais pelo IGPM. De acordo com a Secretaria de Finanças, a lei que determina o reajuste do IGPM prevê uma alta de mais de 24% no índice, enquanto o IPCA é estimado em 4,31%. A unidade de referência municipal deverá passar de R$ 138,81 para R$ 144,79. A safra da uva foi o tema da primeira reunião de secretários municipais em Bento Gonçalves, já sob o comando do prefeito Diogo Siqueira e do vice-prefeito Amarildo Lucatelli. O encontro aconteceu no sábado, dia 2, e na pauta o planejamento de um cronograma de ações para o interior do município. Assuntos como a manutenção das estradas, da iluminação pública, pintura, limpeza e segurança foram discutidos nesse encontro. As ações vão integrar as secretarias fins, como a Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e as subprefeituras do Vale dos Vinhedos, de São Pedro, Tuiuti e de Faria Lemos. A Caixa Econômica Federal deve anunciar já nos próximos dias o programa de microfinanças. A proposta, segundo a instituição, é ofertar financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 2.000, com taxas de juros entre 1,5%
e 2,5% ao mês. As taxas praticadas são menores em relação a outros créditos e vão permitir que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao valor de maneira segura, rápida e sem precisar ir a alguma agência. A ideia é permitir o acesso da população mais carente ao setor financeiro. O banco anunciou ainda que algumas iniciativas já em andamento, como o programa Casa Verde e Amarela, passarão a ter sua operacionalização pelo celular por meio do aplicativo Caixa Tem. Hoje, segundo estimativas da instituição, mais de 4 milhões e 500 mil brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação. O Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou o fim do pagamento do seguro obrigatório, o DPVAT, já neste ano. O colegiado autorizou ainda a contratação de novo operador pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, em caráter emergencial e temporário. Em nota divulgada, a SUSEP afirmou que está buscando a contratação de pessoa jurídica já na primeira semana deste ano para assumir o DPVAT. No último dia 9, ou seja, dia 9 passado, a diretoria da SUSEP havia aprovado a indicação do prêmio zero para o DPVAT no próximo ano. A ideia de zerar o valor do prêmio poderia solucionar a inconsistência com a seguradora líder, que entende que as reservas excedentes não deviam ser devolvidas ao governo federal. A SUSEP e o Ministério Público Federal, no entanto, não concordam com essa posição. Em novembro do ano passado, o seguro DPVAT chegou a ser extinto por uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o STF determinou a retomada da cobrança. Com o objetivo de unificar todas as informações sobre veículos em um único documento, o Denatran determinou o fim do certificado de registro de veículo, CRV, impresso em papel moeda a partir deste ano. Antigamente conhecido como DUT, que era o documento único de transferência, o documento que certifica a propriedade do veículo também passará a ser digital, integrado ao documento de licenciamento anual. A nova norma traz como principais vantagens mais praticidade, agilidade e velocidade no acesso ao documento do veículo, que será disponibilizado digitalmente em até um dia útil. Não haverá mais a necessidade do proprietário aguardar a impressão e a entrega do documento pelos correios. Outra grande vantagem está no risco zero quanto à perda, extravio ou danificação do documento, visto que ele estará sempre disponível eletronicamente. O CRV pode ser acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, na central de serviços do Detran RS ou ainda no portal de serviços do Denatran. Todos os CRVs expedidos em papel moeda e em boas condições seguirão válidos e deverão ser mantidos para utilização em futura transferência de propriedade. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando.
Hospital Tacchini continua mantendo reduzida a realização de cirurgias eletivas. A medida anunciada no início de dezembro leva em consideração o crescimento do número de pacientes internados, principalmente com Covid-19. A avaliação dos procedimentos está sendo feita caso a caso. Somente na estrutura instalada junto ao pronto-socorro do Tacchini, os atendimentos diários tiveram aumento de mais de 190% na comparação entre os meses de outubro e dezembro. Apesar da quantidade de casos ainda estar abaixo da registrada durante o primeiro pico da pandemia, cabe ressaltar que tem ocorrido um aumento de internações decorrentes das demais patologias, ampliando a necessidade de recursos e também da estrutura hospitalar. O governo do estado mantém dados atualizados sobre a situação da Covid-19 através do site covid.saude.rs.gov.br. Nesse portal, o cidadão pode acompanhar praticamente em tempo real a questão quanto aos percentuais de ocupação dos leitos de UTI destinados a paciente com a Covid, bem como a disponibilidade de ventiladores. Esse monitoramento pode ser feito de forma detalhada, mostrando dados gerais do estado, regiões e municípios. Há ainda os dados dos hospitais e da rede pública de saúde. Nesta segunda, os dados referentes a Bento Gonçalves mostravam a ocupação de 44 leitos em UTI adulto, sendo que na cidade a oferta é de 45 leitos, 22 para a rede privada e 23 para o SUS. São 7 leitos a mais sendo utilizados em relação à última quarta-feira. Na rede privada, a capacidade passava do limite nas primeiras horas da tarde de hoje, enquanto no SUS havia disponibilidade de 5 leitos. Existem ainda outros 84 leitos fora da UTI destinados à Covid, sendo que 29 deles estão ocupados, 4 a menos que o levantamento anterior. Quanto aos respiradores, atualmente a rede pública e privada de Bento conta com 45 aparelhos em UTI e deste total, 23 estavam sendo utilizados. Fora da UTI, existem ainda outros 72 equipamentos. As informações que constam no portal, referentes a Bento Gonçalves, envolvem dados do Hospital Tacchini e da Secretaria Municipal da Saúde. Na madrugada desta segunda-feira, dia 4 de janeiro, agentes da Draco de Caxias do Sul apreenderam drogas e dinheiro na casa de um dos homens executados a tiros na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, ontem. Foram apreendidos entorpecentes que renderiam cerca de R$20 mil e uma grande quantidade em dinheiro. Ninguém foi preso. Os policiais receberam a informação de que, em decorrência das mortes dos traficantes caxienses em Florianópolis, um grupo criminoso invadiria a residência de Ivan Oliveira Rodrigues, uma das vítimas. No local, o bando recolheria dinheiro, além de armas e drogas que seriam distribuídas para uma facção na Serra Gaúcha. Rodrigues foi morto ao lado de Thiago Esquice Bendley, de 33 anos, quando saíam de um hotel da Praia Catarinense no início da tarde do domingo. Os policiais foram até o local e apreenderam milhares de porções de crack prontas para venda, um tijolo de cocaína pura, além de pequenas porções de maconha. Além das drogas, aproximadamente R$9 mil em dinheiro também foram apreendidos. Ao dinheiro somado, a droga acarreta um prejuízo superior a R$30 mil ao grupo criminoso. Ainda no domingo à tarde, 2 homens de 22 e 26 anos, apontados como autores da execução na praia de Canasvieiras, foram presos pela polícia daquele estado na rodovia SC-401. Na delegacia, eles foram identificados como autores do crime. E o primeiro bebê nascido em Bento Gonçalves em 2021 é um menino. Pesando 3 kg 105 gramas e medindo 50 centímetros, Miguel veio ao mundo às 8h03 da manhã do dia 1º para a felicidade dos pais Ana Rosa Detoni e Gibran Demarque Bernardi. Em Farroupilha, o pequeno Gabriel Chieli da Silva nasceu às 2h24 da tarde, também no dia 1º de janeiro.
Ele é o primeiro filho do casal Ivanildo da Silva e Veridiane Chieli da Silva, que moram na localidade da linha São Luís, no interior daquele município. Gabriel nasceu sadio, pesando 3,735 kg e 51 centímetros. Em Carlos Barbosa, a menina Liz chegou ao final da tarde, por volta das 6h12, também no dia 1º, fazendo a felicidade dos pais Claudiane Heffliger Canal e Joel Canal. Ela nasceu pesando 3,140 kg e medindo 48 centímetros. E em Garibaldi, o primeiro bebê de 2021 é a Thaís Suliman, que nasceu nesta segunda-feira, dia 4, no Hospital São Pedro. Filha de Tatiane Moirer Suliman e Leonardo César Suliman, Thaís nasceu por volta das 8 da manhã, pesando 2,838 kg e 46 centímetros de altura. E para a gente fechar essa edição do Jornal TV Com, nada melhor que trazer mais notícias boas a todos vocês. Depois de um 2020 turbulento, marcado por incertezas, o novo ano se apresenta cheio de esperanças e marcando a vida de duas famílias que, em comum, têm servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros como seus super-heróis. O primeiro caso ocorreu no final da tarde do dia 1º. Por volta das 4 horas, o Centro Integrado de Operações da Brigada Militar recebeu um chamado pelo 190 para atendimento da ocorrência de uma criança que estava engasgada. O policial militar que atendeu a ligação orientou o familiar para adotar os procedimentos até a chegada da Brigada Militar ao local do fato. Os policiais então encontraram os familiares às margens da BR-470 com a criança desacordada e com as vias aéreas obstruídas. Ainda no local foram realizados os procedimentos de primeiros socorros e a reanimação do bebê, que tem apenas 1 mês. Na outra ocorrência, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma gestante após trabalho de parto no domingo, dia 3. Acionada logo depois das 6 da manhã, a guarnição foi até o bairro Universitário e, ao chegar no local, se deparou com a mãe Gisele, já com a sua bebê no colo, deitados na cama. A mãe, que estava com 39 semanas de gestação, relatou aos bombeiros que não teve tempo de aguardar a guarnição chegar, pois Elisa já estava nascendo. Aos bombeiros, então, coube a missão de cortar o cordão umbilical e encaminhá-las ao Hospital Tacchini para os devidos cuidados. Aos bombeiros e também aos brigadianos envolvidos nessas duas missões, tão importantes quanto todas aquelas que envolvem as 24 horas de prontidão, o nosso agradecimento e reconhecimento pelos excelentes trabalhos prestados à nossa comunidade. E cabe lembrar aquelas pessoas que passam trotes a essas instituições que, no momento desses, uma das pessoas poderia ser algum dos parentes deles, né? Então é importante ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de discernimento nessa hora e evitar esse tipo de brincadeira de mau gosto. O Jornal TV Com fica por aqui, lembrando que o nosso programa tem reprise amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você pode ainda baixar o aplicativo Conecta TV Com, válido para Android e iOS, e acompanhar o nosso jornal também em qualquer smartphone.